encarnamos com o propósito de ser castigados pelos males que nós já fizemos. Em hipótese alguma, nós podemos imaginar que a encarnação tenha esse preceito, esse conceito, de Deus não obrigou o mal, simplesmente o bem. Então, nós temos que entender a reencarnação, a possibilidade de retornar ao mundo material no corpo novo e refazer essa jornada que a gente tem desde o nasce até o desencarne, para que a gente possa vencer as nossas limitações no campo moral, desenvolver as nossas virtudes ou vencer milhões os nossos vícios, que é o que a gente vem falando aqui já há algumas semanas. Então, esse é o ponto principal da reencarnação. Reencarnando com esse propósito de vencer as nossas tendências, desenvolver virtudes e assim automaticamente sermos felizes. O propósito nosso, então, é ser feliz e a felicidade está vinculada ao conhecimento. Quanto mais conhecimento se tem, mais capacidade de ser felizes no mundo maior nós temos. Então, quando nós nos propomos a essa situação, nós que vivemos todos a vida espiritual, que é a verdadeira vida do Espírito, todos nós nos preparamos antes do reencarne, nos programamos para uma série de tarefas no campo moral, onde eu, então, ao me achar pronto para isso, peço a Deus a oportunidade do reencarne. Então, a reencarnação tem como função eu provar para mim mesmo e para Deus que eu já estou suficientemente maduro para desenvolver em mim essas virtudes e muitas outras. Isso é prova. Prova, então, é provar que eu estou maduro o suficiente para, frente a frente com as dificuldades que são naturais do mundo material, vencê-las moralmente. Como é que se vence uma prova moralmente falando? Por exemplo, tendo um equilíbrio difícil, tendo um companheiro de trabalho difícil, e assim por diante, a paciência, que é a perseverança nesse problema, eu vou demonstrar para mim mesmo, para Deus, que já desenvolvi a paciência, convivendo com tolerância, com respeito com aquelas pessoas que eu posso considerar que são difíceis. E assim as pessoas que convivem comigo, que são pessoas difíceis, também, se não reclamarem, se não abandonarem o barco, estão provando e desenvolveram a paciência. Então, para desenvolver virtudes, nós temos que estar frente a frente com a dificuldade para provar que nós já estamos maduros para vencer. Quando a gente faz as nossas orações, as nossas preces, pedindo para que seja tirado dos nossos problemas, isso é uma demonstração de covardia. Quando eu penso, pai, afasta de mim essa pessoa assim, assim, assada, isso é demonstração de covardia. E nós estamos inseridos no meio, onde nós consideramos que algumas pessoas são difíceis, é porque Deus confia na nossa capacidade de vencer. Então nós temos que provar para eles que estamos maduros o suficiente, moralmente falando, para vencer nessa jornada. Isso significa prova. Entenderam? Ou não? Entendeu? E expiação? O que seria expiação? Quando, porventura, eu faço essa escolha e reencarno, e as dificuldades do dia a dia se apresentam maiores ou superiores do que aquilo que eu estou pronto para suportar, por causa da minha fraqueza moral, e eu então não consigo desenvolver as virtudes, dando razão às minhas tendências e os meus vícios. Eu então falho diante da encarnação, diante do projeto encarnatório, não conseguindo desenvolver as virtudes. Deus, que é soberanamente justo e bom, nos dá depois uma nova oportunidade para refazer esse processo. Então, a expiação seria refazer o programa reencarnatório que eu não fui capaz de vencer. Então, nunca funciona como castigo, mas oportunidade de estar sempre conquistando os meus propósitos de luz da felicidade. Toda expiação, quando bem vivida e vencida, ela também é considerada como uma prova, porque estou vencendo as minhas limitações e as minhas dificuldades. Entenderam então o que são provas expiatórias? Nesse índice, quando nós programamos, nós solicitamos, aliás, a nossa encarnação, nós fazemos um programa reencarnatório onde a gente solicita, diante das minhas dificuldades, lembra que eu falei que a gente busca ser feliz?
estado de felicidade ou de infelicidade que nós passamos não se consolida aqui na Terra, e sim no mundo espiritual. Estando desencarnados no mundo espiritual e não me sentindo confortável com o meu estado, aquilo me incomoda de uma tal maneira que eu necessito espiar ou fazer de novo, vencer as mesmas tendências para ser feliz. Então nós nos preparamos e reencarnamos, pedimos a Deus a oportunidade de encarnar no meio, onde eu vou ser capaz de ser testado nas minhas virtudes, para provar que eu tenho essas virtudes. Então, no meio familiar, reencarnam pessoas, espíritos, que muitas vezes já reencarnaram juntos em outras vidas e que já têm afeto, já têm afinidades já desenvolvidas e que vêm para se ajudar, vêm para se apoiar, vêm para sustentar um ao outro nas provas. E nesse mesmo meio podem reencarnar espíritos que não são afins, que não são simpáticos. Aliás, são afins, mas não são simpáticos, podem ser antipáticos. E esses espíritos antipáticos, no decorrer da sua jornada reencarnatória, começam a mostrar as suas diferenças, que é onde a gente percebe muitos dissabores, muitas brigas, muita ingratidão, muitas diferenças entre os lares. Isso acontece pelas diferenças que há entre a formação moral de um e outro. Mas nós não estamos aqui para impor sobre o outro o conhecimento que eu acho que é certo. Eu tenho que provar para mim mesmo e para Deus o que eu sou capaz de fazer. E provando para mim mesmo que eu sou capaz de fazer, a tolerância é uma das virtudes mais importantes e talvez a mais difícil de ser conquistada pelo homem nesse processo ao qual nós estamos inseridos. Então, tolerar o companheiro de jornada talvez seja a maior briga, ou a maior conquista que nós devemos faltar na nossa vida aqui enquanto encarnados. Nós podemos então reencarnar no meio familiar, no seio familiar, onde vários espíritos são já afetuosos e simpáticos e vêm sustentar na formação moral e tudo mais do nosso crescimento, para que, no momento oportuno, quando eu me sentir preparado e for montar a minha própria família, nesse processo de montar a minha própria família, aí está tendo encontros com as pessoas que podem ser diferentes de mim, ou com a esposa, ou com o espírito que virão, e assim por diante. Então, a vida sempre vai nos oferecer as oportunidades de estar com pessoas diferentes de nós, para que possamos aprender uns com os outros e, acima de tudo, nos tolerar, nos apreciar e assim por diante, desenvolver as virtudes que nos levam a ser felizes no final da nossa jornada. Está claro até aí? Ou não? Alguma pergunta? Muitas vezes, nós, quando estamos inseridos no meio reencarnatório, nós passando pelo processo de crescimento do passado, que Deus, na sua infinita bondade, para com que a gente esqueça daquilo que nós já vivenciamos atrás, e isso tem uma função enorme dentro da bondade do Pai, porque ele tira de nós a lembrança dos nossos inimigos, dos nossos algozes, das mazelas que já vivemos, e faz com que, ao reencarnar uma criança no seio daquela família, a própria angelitude que essa criança demonstra vai despertar o afeto, o amor, o carinho e a atenção dos genitores. Então, muitas vezes a gente está lá com a criança nos braços e aquele sinal de angelitude, aquela carinha angelical, faz com que a gente não recorte de coisas passadas e ali pode estar reencarnando um inimigo nosso de vidas anteriores, concorda? Se nós soubéssemos quem é aquele espírito, provavelmente os pais poderiam não aceitar que aquela criança como filho. Então, Deus, na sua infinita bondade, para que nós possamos vencer, dá então a oportunidade de crescimento para que a gente possa, então, conviver com essas crianças e despertar em nós o afeto, a bondade, o amor, o respeito e assim por diante. Tá certo? Eu falei o quê? Tem uma questão no livro dos Espíritos, duas questões que falam da importância da infância. Só para mais entender. A questão 385, 383. Kardec pergunta para os espíritos:
Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? A resposta: encarnando-se com o fim de aperfeiçoar, de se aperfeiçoar, essa é a finalidade de todos nós, de nos aperfeiçoar. A gente só iremos nos aperfeiçoaremos quando nós desenvolvermos as virtudes da qual nós estamos falando. Então, encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual deve contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, o momento que nós passamos, aquele momento que a gente chama de infância, onde o espírito tem pouca preocupação com a criança em si, tem pouca preocupação com outros fatores e tudo mais, a criança tem um período onde ela vive absorvendo os exemplos e os conhecimentos dos pais. Esse é o momento mais importante para que nós, enquanto pais, que temos o dever moral a ser cumprido, para que nós possamos moldar ou modelar as tendências que os nossos filhos podem apresentar, criando assim homens de bem, ou se nós vacilarmos, se nós falharmos no nosso projeto, dar oportunidade para criar pessoas que não são tão, poderão se tornar não tão direitas assim futuramente. Essa é a responsabilidade fundamental que cabe aos pais. Educar de tal maneira que a gente possa criar com o que fez. Né? E muitos de nós, infelizmente, falhamos nesse sentido. Nós falhamos nos primeiros momentos da criação, nós falhamos no momento mais importante, que é o momento da infância, né? Onde o espírito ainda adormecido pelo processo reencarnatório não manifesta com plenitude o conhecimento ou as tendências que tem o seu espírito imortal que já vivenciou várias outras encarnações. Então a criança está ali tipo um mata-borrão. Ela absorve tudo que os pais fazem, de exemplo. Não só de palavras, mas de exemplo. A criança fica igual um mata-borrão. Tudo que o pai faz, ela vai absorvendo. E nesse momento ela vai formando o seu caráter nessa encarnação. Passado esse momento, que gira ali até os 7, 8, 10 anos, esse momento da infância, onde a criança começa a entrar na adolescência, uma questão do livro dos Espíritos coloca para nós que a consolidação da reencarnação ocorre nessa fase da adolescência. Então, é aí que o espírito começa a assumir a sua verdadeira personalidade. É aí que ele vai trazer todas as suas tendências, os seus vícios, ou virtudes que aprenderem na sua construção anterior e vidas passadas. Nesse momento, se nós conseguirmos, no momento da infância, formatar o caráter da criança, para que ela se transforme em uma pessoa de bem, com respeito, com dignidade, com limites e assim por diante, quando o espírito começa a recobrar a sua memória, há esse conflito de valores. Né? Aquilo que os pais ensinaram e aquilo que o espírito é. Mas normalmente, nessa fase da adolescência, é a fase ainda dos pais como super-heróis, a criança tenta fazer, pautar as suas ações no sentido de conquistar a confiança dos pais. Então ele começa a agir de acordo com aquilo que aprendeu. Ele começa, na fase dos 10, 12 anos, até os 15, 18 anos, 20 anos, o adolescente começa a vivenciar, ele começa a agir no seu dia a dia, conforme aquilo que ele aprendeu dos pais. Ele tenta mostrar para os pais que aprendeu e conquistar a sua confiança. Então, quando a gente entra naquela fase que todo mundo, algumas pessoas falam, né, a fase da adolescência, é a fase que a criança começa a dar trabalho, começa a fazer isso, fazer aquilo, tomemos bastante cuidado e observemos bem, porque a criança começa então a fazer aquilo que nós ensinamos. Então, se eu não estou concordando, pode ter certeza que eu devo ter falhado no meu projeto inicial. Uma frase que eu achei interessante, que os pais dizem, filho, cuidado com você anda. Cuidado com você, pai. Eu vou andar, eu não faço. A Marta está dizendo aqui uma frase, o pai falando para o filho, cuidado onde você anda. E o filho respondeu, cuidado com você, porque eu vou criar os seus passos depois.
bem isso que a gente está falando. Então, quando chega nessa fase da adolescência, o jovem adolescente começa, então, a agir de acordo com aquilo que ele absorveu do conhecimento dos pais, aumentado, potencializado pelas tendências do espírito. E nós cometemos alguns erros que são bastante críticos nesse sentido. Só para a gente entrar falando dessa parte, aqui na questão 385, para finalizar a questão da infância, o último parágrafo dessa questão da resposta diz assim, ó, a infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea, senão para se aperfeiçoarem. Então, ele vem confirmar o que eu disse na questão anterior. Nós só reencarnamos para isso. Não existe que algum de vocês, em algum momento, entendeu, em alguma leitura, em algum livro, que nós reencarnamos como castigo, esquece, esse conceito está errado. Nós só reencarnamos, só temos a oportunidade de renascer para vencer e sermos felizes. É para isso que Deus nos dá a oportunidade da reencarnação. Então, os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoar, para se melhorar. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progressivos. É então aí que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas vacilências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão que responder. Aos pais, ao desencarnar, teremos que responder sobre aquilo que fizemos com os nossos filhos. Aqui no próprio Evangelho, tem uma passagem aqui em gratidão dos filhos dos laços de família, e numa das frases coloca assim, ó, lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará, que fizeste a criança confiada na vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, o vosso castigo será o dever entre os espíritos sofredores, quando defendirem vocês que estivessem felizes. Então, a responsabilidade dos pais, a missão da paternidade, é muito séria para nós. Né? João, se imaginemos assim, uma família, os pais têm mais de um filho, 2, 3 filhos. É possível que os pais percebam a diferença que existe entre um filho e outro, tendo a sua educação desgraçadamente, certo? Se ele percebe a diferença entre um filho e outro, é também possível que os pais identifiquem nos filhos essa tendência do espírito que deve ser especificamente corrigida, a tendência moral, ou não? Não é possível que se perceba. Eu estou falando que ele é teimoso ou obediente. Porque, meu filho, eu tenho uma preocupação que eu vejo nele um apego maior à matéria, então uma tendência maior ao egoísmo, ao orgulho, porque são diferentes. E transmite de alguma maneira, é possível ter esse olhar de um pai ou uma mãe ou não? Não é possível. É possível e é fundamentalmente esse o papel dos pais. Os pais que acham que seu único dever é colocar dinheiro e comida em casa e só, estão completamente, erroneamente enganados com o seu projeto familiar. Os pais têm muito mais responsabilidade com as coisas dos filhos do que a comida de escola. Muito mais. Nós, infelizmente, hoje, percebemos pais que têm uma vida ativa extremamente agitada, trabalham 2 trabalhos, 3 filhos e assim por diante, com aquele pensamento de que, eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. Vai dar para o seu filho o que não teve. Aquilo que você não teve, te fez falta? Se não, por que você acha que vai fazer falta para o filho? Às vezes seria muito mais importante trabalhar menos e ter tempo em casa para ficar com os filhos, do que ficar trabalhando, matando de trabalhar para pagar luz, conforto, superfície e assim por diante. Os pais têm por obrigação observar quando essas tendências começam a despontar nas atitudes dos filhos. Com 1, 2, 3 filhos, os pais já conseguem sim perceber que têm a obrigação de começar a cortar o mal pela raiz. Eu tenho 4 filhos meus, tenho 4 adotivos. O adotivo é mais moroso que os próprios filhos meus.
que vida. Que bom que ela fez adotivo, entendeu? Que coisa lá. Que bom. Tive 4 mesmo. Ah. 4 adotivos. Meus adotivos é mais amoroso do que meus próprios filhos. Ah. Que bom que ela fez adotivo para fazer essa compensação. Né? Mas tem essa diferença. É difícil falar que cada espírito tem uma tendência. Né? Cada um diferente. Cada um diferente. Mas, considerando, como nós falamos das provas e expiações, os pais podem, no momento da prova, pedir para ter um filho difícil no relacionamento, para mostrar que tem paciência, resignação, tolerância para educar. Ou pode estar espiando, que seria refazer a prova, quando na encarnação passada ele foi um filho relapso, ou foi um pai relapso, e agora tem junto de si filhos que vão tratar uma vez como essa para que ele aprenda efetivamente como deve ser. Então, as provas de expiação já são muito particularizadas. Né? Tem uma questão do Evangelho aqui que fala fundamentalmente sobre isso. Ela chama de gratidão dos filhos e os atos de família. Nessa questão da gratidão dos filhos, ele explica com muita tranquilidade como nós projetamos as nossas reencarnações no sentido de estar frente a frente com aqueles que a gente tem algum tipo de animosidade. Tendo esse tipo de animosidade, nós não podemos cobrar que os outros nos dêem atenção ou nos dêem amor. Nós temos que fazer a nossa parte. Numa relação assim, me permito usar o exemplo. Se você tem 4 filhos que não se identificam tanto amor quanto você esperaria, não adianta cobrar deles. Faça a sua parte. Porque fazendo a sua parte, continuando amando, se tratando com carinho e com respeito, você está desenvolvendo as suas virtudes. As virtudes deles vão se desenvolver como resultado que eles vão ter no dia a dia. Então, faça a sua parte e haja corretamente para com isso. Independente de cobrar que eles distribuem na mesma moeda. Né? Cada um tem o seu momento para isso. Está na mão de Deus, né? Não, está nas suas mãos, mas está nas suas mãos mesmo para fazer isso. Como nós falamos semana passada, Deus não está aí para resolver os nossos problemas. Então, está na nossa mão para resolver os problemas. Só terminando a questão aqui do livro dos Espíritos, então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual serão respondidos. É assim que a infância é não somente útil, necessária e indispensável, mas ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, a função dos pais é fazer o melhor para os seus filhos. Porém, muitas vezes nós falhamos nesse momento. No Evangelho, nessa missão de gratidão dos filhos e dos atos de família, ele diz aqui uma frase do Santo Agostinho que é bastante prudente e cai dentro do que a gente está falando aqui. Merecerem as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar. Olha só, já é o terceiro ponto que a gente lê no Evangelho do Espírito, confirmando que nós encarnamos para nos aperfeiçoar. Então, na terra para aperfeiçoar, amar e abençoar. Mas olha, muitos dentre vós, em vez de os expulsar por meio da educação os maus princípios inatos provenientes das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza. Aí cai no ponto. Muitos pais, por fraqueza ou por descuido, não percebem os filhos os despontar das tendências negativas. Quando isso consolida no seu caráter, na sua personalidade, é muito mais difícil de dobrar. Aí o filho vai ter que passar pela dor e pelo aprendizado que a dor fornece para poder lidar. Aí o pai não tem mais acesso aos filhos para fazer essa mudança com tanta facilidade quanto na época da infância. Seria a questão da condução dos sentimentos que os pais têm para com os filhos, porque o pai e a mãe, né, tendem a ter um sentimento tão intenso com os filhos
que sempre vai querer olhar para os mesmos, sim, olhar com bom olhar, olhando uma coisa boa, com filho, e talvez, nesse sentido, deixe passar em branco aquele olhar de onde está a falha, a tendência, que vai dar esse sentimento, não é? a tendência geral dos Não é isso que você está falando? Sim, já acaba porque sendo. olha meu filho, o outro não é. Se meu filho faz uma coisa errada, a culpa é do colega. A matéria. Sentimento é maravilhoso, não é? Isso é amor bom, amor péssimo, não é? E é um costume geral, né? É, inclusive você, isso tudo junto. Amor, o pai diz para mim que não corrige o filho, ou que não consegue dar um jeito do filho, isso não ama. O filho ama. Tem que se preocupar com a má tendência. Eu não vou corrigir o meu filho. Vou corrigir o mundo. Com o quê? Com a minha conduta. Então eu vou fazer um mundo melhor, meu filho. Então eu quero um mundo melhor para o meu filho. Não adianta eu querer educar só o meu filho. Eu preciso trabalhar para a melhoria do mundo. Porque educar uma pessoa é extremamente egoísta. Ele não veio cá para educar um ou outro. Veio? Ele veio para educar a humanidade. Todos os seus irmãos passassem pelo reino da terra. E os pais, olha só, os pais não têm muita tarefa assim, não. É educar um, 2, 3, 4 filhos, melhorando o mundo que ele vive. Olha só. Melhora o teu mundo, o teu. Você vai melhorar o mundo que os filhos estão. Aí tem muito bem de droga. Aí não vou me meter porque o traficante pode me pegar. Bom, ele está pegando só o filho dos outros. Ele pega o teu filho. Aí, e agora? Agora. Aquele bar lá, tem legal para criança, adolescente, meio de carro. Prostituição, por exemplo, é comum. Você sair nas grandes cidades, encontrar prostitutas e prostitutos se prostituindo em toda parte. É comum. Mas além de inventar, eu fico tão indignado que essa é a profissão mais antiga do mundo. É uma vergonha na tua cara. Que profissão da onde? Que profissão? Se prostituta é profissão onde? É comum. Então, o mundo está numa tal forma que educar o teu filho é quase impossível. Está quase impossível educar coisas jovens. Porque ninguém com quem educar o mundo e corrigir as coisas erradas a favor. Mas isso é utopia. Então, não existe efeito, causa sem efeito. Existe, o efeito sem causa. Existe. Tudo que acontece a favor, os seus filhos rebeldes são a forma de educação que está, que foi concedida a você. O mundo do jeito que está, ele vai favorecer sempre a sua bona ou má conduta. Eu me corrijo diante do que está acontecendo à minha volta. É muito fácil eu ir entrar em casa, fechar as portas, as janelas, não sair para fora, eu não vou cometer nenhum pecado. Não vou ter pecado, não vou ter nada de errado. Eu vou estar me omitindo, hein? Eu posso não fazer nada de errado agora, fisicamente ou moralmente falando, mas diante de Deus, eu terei deixado de cumprir com a minha obrigação, que é melhorar o mundo. E, consequentemente, meus filhos. Aí eu vou casar e não vou ter filhos, eu tenho filho muito difícil. Está muito errado. Esse é a essência do egoísta, né? Quer dizer, eu não vou fazer nada, deixa eu me executar, eu vou viver minha vida lá, eu vou ter um filho só. A gente pensa assim, é muito mais fácil de educar. Doutor, você não, vai ser junto. Tem um filho só, vai ter tudo que está certinho. Aí chega um dia, esse filho, ó, baixar. Ah, meu Deus, e por que fez isso comigo? Quem fez, poxa? Quem fez tomar ciúme da parede? Você vai sentir na pele o que o egoísmo faz. É uma centena, é um sem número de irmãos precisando de retornar a casa. O limite não tem que ser um anticoncepcional. Tem que ser a vontade de Deus. Ah, hoje a vida é difícil, mas não é difícil para viajar para assistir futebol lá, né?
semana, vai no carnaval lá nos Estados Unidos, mas difícil chegar lá 1 milhão, 2 milhões de dinheiro, não sei quanto custa, para comprar um carrão, imenso, tem botão que até não serve para que serve o nosso botão. Olha, isso tem dinheiro. Tem dinheiro para passar um negócio no chão na casinha, ele fica boiando 10 anos sem precisar passar do pano da chão. A mulher não tem nem que agarrar mais. Os homens também não são muito pior. Mas não tem dinheiro para sustentar, para ajudar, para educar um pouco de preço da reencarnação. É difícil. É porque o chãozinho, se der defeito, vai lá entra na máquina, se arranca tudo e põe de novo. Quer ver o filho para fazer defeito e depois vazio. O egoísta, egoísta. Não vou sofrer isso não. Calma, talvez chega. Você vai estar na portinha da entrada. Vai ter alguma coisa que me se é que for encarnar, não dá. Sua prova começa então uma dor, estudo. Doido por cair nesses mundos inferiores e não consegue porque ninguém te aceita mais. Não tem nem o teu amigo que chega, nem um estupro. Nem um estupro. A mulher é estuprada e a galera volta. Você vai vir. Esse amor que nos aguarda, então. Relação de pais e filhos, segundo o Espiritismo, é uma relação muito simples. Porque não existem pais, não existem filhos. Existem criaturas que se permitem, eventualmente, nos mundos transitórios como a Terra, nos mundos reencarnatórios como a Terra, nos mundos superiores. Mundos superiores é tão bom, não precisa nem de útero, não precisa mais do sexo carnal, do sexo animal, para que nos permita nos retorne a vida. Mas isso lá na frente. E mundos inferiores precisam que duas pessoas troquem fluidos, materiais, essa coisa toda, para que haja a possibilidade da geração física do indivíduo que vai reencarnar. E Deus, amorosamente, ainda nos deu para ver, antes do filho nascer, veio para ver do sexo. Porque se não tivesse, não nascia um filho no mundo. A geração humana acabaria. Então Deus deu para ver, tirou o cheiro, tirou o instinto, tirou toda essa situação, não deixou só para ver físico, praticamente. Tem um instinto de mãe, tem um instinto de mãe, um instinto egoísta, medíocre. Mas tem. É aquele instinto, é meu, esse filho é meu, os outros filhos se dão. Então a gente vai continuar assim. E o seu filho vai ser solto no mundo. Nesse mundo que tem viciado, que tem prostituta, que tem homossexualismo, assim, né? Pode tudo, a permissão do Estado. Tem carnaval com droga, até que vocês nunca ouviram falar o nome. Tem tudo que não presta, seu filho vai estar lá. Mas cedo ou mais tarde. Meu filho não vai, meu filho é Paulinho. Paulinho é o diabo que carrega, meu irmão. Mas segue meu filho um pouquinho para que ele quer. Experimenta deixar o conforto da sua casa e seguir os jovens que saem à noite, nesses bares, nessas festas urbanas. Urbanas não, como é que chama? Pagã. Festa pagã. Urbana é história. Festa pagã. Experimente lá, onde o famoso demônio é cultuado todo o tempo. Onde é que está o demônio? O Deus Pacto, que é o Deus da beleza, da riqueza. Então, se você não é bonito, não está enfeitado, se não está mascarado, você não entra. Mascarado com batom, é o Deus Pacto. Aí nós temos o Deus do dinheiro, que é o Mamon. Se você não tiver dinheiro, você vai lá. São os deuses pagãos, sempre cultuados, dentro de Deus. Isso é para quem explosivo. Moisés fez de tudo para acabar com isso, não conseguiu. Matou um sem número de indivíduos lá, não tem jeito. Continua o culto aos deuses pagãos, vocês dizem crentes. Vocês são pagãos, vocês não acreditam em Deus, não. Porque vocês fazem tudo para manter o paganismo vivo. É o dinheiro que manda, é o Deus de Mamon. Vai reclamar o quê? Aí se você reclamar para quem? Vai reclamar para Mamon, o negócio errado. Vai reclamar para o barco. Vai reclamar para Shiva, para Diva, para o Jaco, para Tarefa. São os demônios, os gênios que estão atuando sobre vocês
Vocês são perniciosos, continuam permitindo. Vocês deixam levar. Vocês são enganados por vocês mesmos. Doutor, mas aí vamos supor que os pais lidam com os filhos em casa. Aí vai para a vida social, começa a frequentar a escola chama porque está dando problema. Aí os pais falam assim, más companhias. Mas vem cá, existe má companhia mesmo ou é educação depois disso? Existe uma companhia que não faz. É só uma companhia. Porque a maioria faz isso, Eu prefiro má companhia. Você é professor? Sim. Tem mais algum professor aqui dentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, professor, 6, tá? Quero que vocês me respondam com sinceridade. Vocês têm alunos. Quantos pais participam das reuniões obrigatórias de alunos? Quantos? Em 100. 5, 6. 5, 6 pais em 100. Em 100. Ó. Aí é a má companhia quem quer? É o pai ou é o coleguinha da escola? É o pai que não conhece. Porque o pai que não acompanha o filho, na minha opinião, não tem moral. Ele não tem vergonha na cara. Porque depois ele vai acusar os outros. Tem uma polícia, cara? Polícia. Você já foi? Mas sério, você não tem uma polícia, cara, que tem, nós estamos protegidos. Tirando a minha irmãzinha ali, você na sua vida, que eu acredito que como policial, você viveu muito à noite. Você viveu à noite. Quem é que você encontrava? Você encontrava os pais dos bares, bebendo, doidando, fumando maconha ou os filhos? Aqui no Branco. Só aqui em Branco. Tem que ser a cadeira aqui. Quando você viu os alunos ou você viu os jovens? Mas era, os policiais chegavam com os menores. Jovens. Aí eu tinha que ligar. Fala, mãe, pai, seu filho está aqui na delegacia. Então, Mas jovens. filha, meu filho não, isso, jovem. Mãe, por favor, ó, vem aqui, fala com sua mãe. Aí o pai, porque a polícia está avisando. Porque quando o hospital liga, Foi droga. escuta, quando o hospital liga e fala, vem aqui que seu filho está morto. Acorda todo mundo, acorda todo É mundo. difícil, é por droga. Tem pai que não sabe. Não sabe porque não tem vergonha na cara. Não quer saber. Não tem vergonha na cara. Porque é o seguinte, o pai, como o filho demora para chegar em casa, o pai pensa em tudo, porque está morto, o pai pensa que os outros bateram nele, o pai pensa em tudo, menos que ele está fazendo coisa errada. Quando tá na delegacia ali, eu não acredito. Não, mas lógico, é como os outros, sabe? É por isso que eu falo, quem presta? Os outros ou os pais? Quem presta mesmo? Não estou falando de vocês, quer concordar comigo, concorda, não estou falando do pai da sua opinião, estou dizendo a minha opinião, segundo a missão superior. Se Deus me concede um dever, que é o de educar um filho, e eu faço essa educação, a culpa é de quem? É de Deus? Não. É difícil estimular um adolescente? Sem dúvida nenhuma. Mas, deixa eu ver, as pessoas, a maioria, já deve ter mais de 30 anos, que eu estou vendo. Não sei se vocês lembram, vocês, pais, todos de 30 anos, quando seu pai falava com você, como é que é? Fazer assim, acabou, resolvia de tudo. Quando os pais falam, eu conheço um pai que grita, esperneia, fala que vai bater, bate a cabeça na parede, e fica funciona para dentro do porque o pai só faz com ele, como filho, não leva nada. Estou falando para bater, não. Não precisa. Se bater em filho, não, isso é bobagem. Se bater resolvesse, esses dois aqui tinham que ir à frente. Tem que condenar com essa aqui, tudo igual. A educação, ela parte do princípio que nós vamos trabalhar no todo, meus amados irmãos. A educação espírita, o espiritismo, nos traz uma educação completa. Não é só físico, não. É moral. É o sim e o não. O sim porque é sim e o não porque não. Acabou ali. Eu quero. Você quer? Não pode. Agora não. E se um dia for possível, será. Se não, não. Eu vou fazer. Faz. Amarra o bebida de uma pedra e joga para trás. Agora tudo. Isso é uma tortura que tinha lá com uma sombra, isso é maravilhoso. Amarrava a pedra e jogava. Tudo.
Entendi, a Igreja Católica tem muitas informações. Graças a Deus, eles são. Mas os filhos também vai estudar televisão, mas salvar é ter ponto, meus irmãos. O que é certo? É ele. O que é errado? É ele. Por quê? Porque é. E ponto. Aí eu quero uma explicação simples, tá? Então você quer uma bicicleta nova, vamos fazer o seguinte. Eu vou te arrumar um emprego. Você vai sair da escola, que ó, na Alemanha costuma se estudar 7, 8 horas por dia. No Brasil não sei quanto tempo estuda. 6 horas? Está melhorando. 6 horas por dia. 6 horas você estuda na escola, chega em casa e estuda mais 3. Dá quanto? 6, 7, 8, 9. 9 horas. Se ele separar umas 2 horas por dia, no final, 2, 3 vezes ele compra uma bicicleta, não concorda comigo? Quando ele está faxinar a casa, está varrendo o quintal, está capinando as coisas, sabe? Você quer? Você faz sentido disso. Trabalhou, para você melhor. Mas é isso, já bastante. 2, 3, 4, fazendo. Mas essa paciência está aí em casa. Olha, você vai ter digno daquilo que você quer. Eu vou te ajudar, eu não posso comprar, nós vamos fazer um esforço, nós vamos comprar juntos, só. Sai de porta em volta dos vizinhos, você tem um quintal ali para varrer, tem quanto você pagar? 5 dias. Certo, vai lá. No final de 2, 3 dias você vai comprar a bicicleta. Ah, não, assim eu não quero. Vai dar pé. Ah, eu vou me matar. Está numa rua, não pensando nisso. Aí não pode, aí entra aqui do outro lado, o amor. O amor. Não quer deixar sofrer. Não quer deixar sofrer. E aí tem esses marmandões por ele, marmandões aí. Hoje nem é marmandão. Eu estava vendo de uma notícia triste, que estão amarrando jovens, com rosto, batendo. Quem são esses coitados? Vai dizer que o pai está presente na vida deles. Vai dizer que está. Doutor, mas tanto no que está amarrado quanto naquele que estão batendo. Não, está batendo por quê? Onde é que está o pai daquele indivíduozinho que está amarrado? Onde é que está esse figura, essa pessoa, essa criatura? Onde é que está? Ele não sabia que o filho roubo, o filho saiu de casa e está morando na rua? Como é que foi? Sai agora aqui, ó, em volta aqui, tem um monte de mendigo caindo dormindo aqui nas calçadas. Quem são eles? Eles são filhos de chocadeira. Eles não têm pai, não têm mãe. Vai dizer que não pode ser um dos seus filhos amanhã? Não pode ser por quê? Porque você ficou? Não. É índole. Nós não estamos falando de índole agora, pô. Índole é uma coisa que nós nascemos com ela. Uns têm embora, outros não. Uns têm perfeito, outros vieram para serem escondidos, para serem employados. E aí entra que o pai tem que ter índole, a mãe tem que ter índole, a família tem que ter índole. Então como é que nós vamos conseguir essa índole? Vivendo segundo os costumes, os bons costumes, a lei. Se todo mundo viver conforme a lei manda, fica fácil. Todo mundo vai respeitar. Ah, mas não está tão difícil. Isso aí a polícia pega, vai lá, mata um bandido. Aí põe a polícia. Só um bandido desse campo. Direito humano? Não, eu não acredito que direito humano defende só bandido. Não pode ser. Direitos humanos, direitos todos. Então, meus amigos, quando vocês estão vendo tantas atrocidades do lado de vocês, o que vocês têm feito para mudar? Olha, eu vou querer uma coisa. Queria caçar contar para o pai um punk. Como é que chama o quadradinho de oito? Quadrado de oito. Nunca vi quadrado de oito. Você sabe fazer quadradinho de oito? Tem gente que sabe fazer aqui. Vai nas festas e vai nos punks com seus filhos, bom. Chega de supetão nas festas deles, que vai se ver. Vocês vão achar cada coisa lá. O que foi? Não pode ir? Não é isso não. O quê? Assim, Não pode ir? não é isso não. É que, pensando assim, antes de falar que vai educar o filho, não existe um dever do homem para conver o seu evangelho morto. Quem é que acredita em Deus, cara? Ah, então não pode falar que não tem oportunidade de falar para mim, a consciência me disse isso, aquilo. Consciência? A consciência diz o que é certo. Então, porque todo mundo sabe que matar é errado, todo mundo sabe que fumar faz mal à saúde, todo mundo sabe
os A nova adultos, vida dos outros é os fechada. pais, os adultos que já viveram, Hum. sabem, sem ter muita né? Conclua. Se chegou nesse ponto é porque não permissividade. Todos. Então, não é que Agora, vai lá. já descobrimos que nós todos encarnados, nós temos desvio conduta. Chegamos a essa conclusão. Então agora nós vamos, como está acabando o tempo, nós vamos concluir. Como é que nós vamos resolver isso daí? É fácil. Eu afirmo categoricamente. Quem já foi no país aqui? Os pais. Os jovens aqui. Todo mundo. Eu acho que chega aqui. Quem já foi no país aqui? Deu um quadradinho de 8, quadradinho de 9, 10, 15, não sei, né? É isso aqui, deve ser maravilhoso. Nunca me fala disso. É nem isso, né? Não, quadrado de 4 eu estou vendo. Quadrado, 4 lados. Agora o quadradinho de 8 está distante do quadrado de 8, mas tem. Segundo o banco, tem. Então vocês pais, experimentem, eu acredito que vocês têm filhas. Normalmente a mulher que faz um quadradinho de 8, 9, 10, 50. Que coisa, se um pai visse aquilo, ó, o coração dele explodir. Ficar mostrando a bunda dos outros. É, mostrar a bunda dele. E algumas vão sem calcinha para ficar um quadradinho mais bonito. Que maravilha, não é, meu Deus? Que lindo. Experimenta, não, você já se preocupando. Não exagerar, não, precisa não tal do pai de banco. Vai aí nos bares, vinhos, acompanhe os seus filhos, começa a chegar de supetão. Olha, eu comer com você hoje, vim tomar um Guaraná que você está bebendo aí, deixa eu ver. Você vai dar de costas só com o cheiro que tem ali. E aí, taca, até assim de bater no seu filho. De jeito nenhum. Eu ouvi falar de uma tal com o estatuto do adolescente da criança, que ouviu falar que é uma das leis mais completas do mundo. Eu ouvi falar. Aciona ele. Sabe quem vai preso? O dono do bar. Os garçons vão todos presos. Como é que eu fazer isso aqui se eles não vão com uma carta lá? Foi que tem graça de vagabundo aqui. Experimenta. Por que vocês estão esperando que vocês tenham a melhor lei do mundo na mão? Segundo, se vocês podem sair de vez em quando para visitar, antes, a maioria de vocês está aqui dentro porque está doente. Não está doente porque abusou. Alguns de vocês abusaram, então não sofrendo a consequência. Vocês que principalmente 50 anos que tiveram uma vida bem mais regrada. Agora imagina os seus filhos fazendo quadradinhos, sei das quantas, perdendo tudo que tem, usando tudo para ter porcaria fora. Como é que eles vão estar com os 35 anos? Haja doutor Fritz, doutor não sei quem, haja. Haja não sei quem para fazer remédio para eles. E não vão fazer. Vai dar tempo? E aí? Pensa com o teu vídeo. Você vai viver para sempre? Você vai cuidar dele para sempre, quando ele estiver lá com 40, 50 anos, se não aguentar mais, dar um impacto sozinho? Você acha que a mulher dele, os seus filhos, o marido deles, vai cuidar deles? Você acha que os filhos deles vão curtir eles? Vocês dizem que amam os seus filhos? Quem é que vai cuidar deles? Aí, como prova tua, como expiação, lá no mundo espiritual, você vai olhar para trás e vai ver aquela leva de irmãozinhos encarnados e sofrendo muito. Imagina como é que você vai ficar lá, um lugar que servir de paz, um lugar que está para o eleito, que venceu. Aí olha para trás e fala, eu não fiz nada. Como é que você acha que vai se sentir muito lá? Você pode acreditar nisso. Dia de segunda-feira, na sexta-feira, e segunda-feira, tem um cadáver marco no lugar, quer dizer, subseção, não é justo? Subseção é onde baixam os expedientes para comunicar o mundo. Está aberta a porta para quem quiser assistir, desde que Deus irmãozinhos encarnados aqui. Eu não gosto da cara aberta, não. Júlio sabe disso, meu irmão sabe disso, eu não gosto. Porque não é lugar de curioso. Aí deu lá a petição, vem assistir os irmãozinhos comunicando aqui, falando, pelo amor de Deus, o que eu fiz? E não tem remédio. O remédio é aguentar. Vem conhecer o lado negro do Espiritismo. Perdão.
acontece com os espíritos no mundo espiritual quando não cumprem com sua obrigação enquanto encarnados. Vocês podem acreditar ou não? Eu garanto que é bem melhor que o inferno. O inferno é eterno. Isso não existe. Mas é um sofrimento eterno enquanto dura a condição infeliz. Isso é o que te aguarda. Sofrer pelo que deixou de fazer. Ou fez em excesso. Então, meu filho, aproveita agora. Cumpre com o teu dever. Vai ler os seus filhos, suas filhas, os seus netos, fazer quadradinhos de das plantas, bebendo tanto veneno que eles bebem. Sai de noite. Antigamente era um prazer os pais saírem com os filhos, eles fizeram isso. Quando os pais saíram, saíram da família, junto, todo mundo de mão dada, ia na casa do vizinho, hoje. Que coisa, dona, hoje não tem isso mais. O pai fala assim, vamos sair, meu filho. Não, sair com você? O que é isso? Tô doido. Tô doido. Você vai não, mas tá com o quadrado, você tá na moda. Não, o quadrado de 8, quadrado de 6. Aliás, como é que faz o quadrado de 8? Não sabe fazer isso. Verdade? Você nunca fez? Eu sei que aparece com um para todo lado. Vamos? Mas não é. Aí é justamente o princípio dele, é ficar de 4. Tá vendo? Não tá vendo onde tem as 10? Vocês acham que eu estou brincando? Vocês pais, infelizmente, a maioria, vocês acham que os seus filhos não fazem isso? Não curtem isso? Não curtam? Para curtir isso daí, eu pedi, você falou uma coisa que, se realmente a lei pegasse, quem vende de vida, doutor, deveria ser assim castrado. Não, nem tanto. Só que empreender, você sabe melhor que eu. Só que se cumprisse a lei, já dava bom. Mas quem é agora? Você acha que a polícia vai fazer isso? Não dá. Não dá para fazer. A polícia é 1 para cada 500 habitantes. Os pais são 2 para cada vagabundo, para cada filho. Mas aí eles não vão ter. Então não adianta o que eu estou falando agora. Então não ama o filho. Não vem parar que ama e continuando. Se vai continuar deixando os filhos todos no mundo sofrendo a consequência da ignorância dela, não vem falar que ama. Não vem nem me pedir. Não, filho, não vem falar que eu estou falando. Não vem, não. Vai parar. A culpa é tua, né? A culpa não é de Deus, a culpa não é da polícia, a culpa não é nem de quem vende aula. É tua. Experimenta. Eu estou convidando, sai à noite. Sai um pouquinho com o outro lado da sua casa. Vai ver o seu filho na rua. Isso é verdade, fazer mesmo. Você vai descobrir. Na reunião que não dá para ir, pede para ir outra hora, outra reunião. É, a reunião na escola. Qual foi o que eu estou falando? Cansa de pedir, eu pedia para ir, vai uma reunião mais tarde, chamava os professores. Não, os professores fazem, a escola faz. Eu aposentei. Aqui em França. Ó, minha filha, a escola faz tudo para... hoje tem até, mas os pais têm que agarrar os dois. Eu tenho certeza. Se os pais entrarem em contato com a escola... Mas trabalha, doutor. Na filha, mas eu trabalho o dia inteiro sem parar? Não, a tardezinha por dia. Eu tenho certeza que se entrar em contato com a escola vai ter um prazer muito grande de providenciar que seja feito no horário mais elástico. Aí, os professores não estão apanhando hoje? então, o professor fala que não dá conta, que tem que ser em casa. Como que fica? Como que fica? Não, mas aí eu concordo. Educação, quem dá é pai. Só que o pai tem que ir lá saber como que é o filho. Chega lá na escola, fala assim, ó, o seu filho aqui, ó, ele conversa sem parar, ele não estuda, ele instiga os outros a fazerem coisa errada, ele não participa das aulas, não sabe. Você sabia que ele não está vindo nas aulas? Não, meu filho não. Má companhia, Mas aí coitadinho. vai falar que é má companhia é o pai, o cara. Não vem com essa conversa de má companhia. Má companhia diz porque os pais não fazem nada. Depois que tiver lá na cabeça, ó, graças a Deus, ou ao diabo, não sei a qual dos dois, no Brasil, adolescente pode fazer o que quiser. Não vai ver. Mas tem vida curta, se ele for... Então, aí é reclamar pra quem? Se for uma instituição Os cara, pais acham, os pais desses bandidinhos acham que está certo, não pode pôr isso mesmo, não.
Ó, vai lá na China. Vai lá na China. Vai lá na China e experimenta um adolescente, uma criança, se for um adulto, roubar. Experimenta vender droga na China. O que acontece? Eles metem um tiro na praça. A polícia tem ordem de pegar o traficante e pôr a cabeça dele na praça. E tem traficante ainda lá. Cobra, tem que cobrar, certo? Cobra também. Vai executar. Por exemplo, eles mandam cobrantes, cobra da fora. Se o seu filho for preso, é ruim, é péssimo, é ruim, não é bom, mas não deixe de ir lá e corrigir, não. Porque nenhuma vez no mundo da terra vai te condenar porque você corrige tudo isso. Mas existe uma única lei, uma só, que vai te trazer uma dor imensa no futuro, se você não tomar essa providência, que é a lei de Deus. É ação e reação. Você, acreditando ou não, você vai pagar por isso. Você vai pagar por todo o mal que o seu filho fizer, que aconteceu. Tem gente que diz, não, mas ele já fez de tudo. Não, não fez de tudo, não. Falta uma coisa. É como eu disse, vamos sair desse cara. Vamos começar a corrigir o mundo à nossa volta, que aí fica mais fácil. Isso não é espiritismo? É, sim. Isso está sendo falado aqui, é espiritismo puro, espiritismo que vive dessa forma. Declarando incessantemente pelo aprimoramento moral da humanidade. Punha por esse aperfeiçoamento todas as festas. Isso é espiritismo. Então você que diz espírita, ou cristão, como queira, comece a seguir a lei de Deus. Está entendendo? Porque o mundo te aguarda. Por favor, nós já temos aqui a geração, nem estuda, nem trabalha, as moças já podem ter 43, 45 anos, continuam morando com os pais, porque passam... Rapaz de 40 anos? 45. 45, rapaz? Em casa, Não, são incapazes, rapaz não. E mais incapaz é o pai. Porque quando os pais morrerem, quem vai cuidar disso aí? Um irmão mais velho, uma irmã que vai casar, você acha que o cunhado vai levar um cunhado dele para casa? É a paciência. Já pensou lá, o cunhadão deitado, se ralando, se agarrando, e o cunhadão deitado na condição de chegou? Você acompanha uma cerveja para mim hoje? Isso não é caridade, não, isso não é caridade. Olha, hoje o que o irmão dele ficou, ele me encontrou, ele falou muito, eu fiquei quietinho, da relação dos pais e dos filhos. Eu esperava pai de ganhar. Eu também, eu esperava mais. Sabe o que acontece? É simples assim. Pimenta, no olho dos outros, é refresco. Olha, Vai, espera! doutor, Vai só pra mim. eu nunca Vai só pro seu pai. eu nunca dei um tapa em ninguém. Isso. Nunca. Primeiramente, meu devido a telecomunicações Isso. social. Liga para a mãe, pede para vir aqui, liga para a escola. Mas acredito que é uma mais difícil, senhora. É muito difícil. É o seu. É ligar, é acordar aqueles pamonhos. O pamão, ele disse que seu filho está preso. Não, como é que eu não sei? Não é meu filho, não. É um homônimo. É outro. É o filho que diz, não é? Não. Aí chega o pai e a mãe, chorando, alguns, né? Não, tem muito, chegou esforçado pra caramba no vídeo. Chegava deixa. Vinha assistir isso, gente. Na vida, se fosse eu conhecia todo mundo Marcelo, da porta para a frente. Eu forneci o sabão dentro da meia. Direito menor. Direito de morrer mais cedo, o direito de ele se tornar um usuário de droga, o direito de ele se matar e matar o filho dos outros, que às vezes não tem nada com isso, o direito de acabar com a vida. Esse é o direito, vocês falam? Quem mais me fala, eu não vou levar, resolve vocês. Agora, essa coisa por ele. Teve condição. Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, os pais que abandonarem os filhos de qualquer condição pagam uma multa de 1 a 10 salários mínimos. Está escrito lá, não é, cara. O Estatuto da Criança e Adolescente é ECA, se chama, é ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas ele vai, o pai fica que a mãe vai, a mãe e o tio vai dar o dom, Aí entra o famoso grandão policial que é popular. Vai marcar aquele bebê. Por quê? Porque vocês moram no Brasil e vocês acham